Olá, meu nome é Israel Fontoura e hoje nós vamos fazer um estudo aqui sobre por que algumas pessoas elas vão estar na cidade e por que outras pessoas vão aí estar indo para o deserto, tá bom? Se você quer compreender um pouco melhor sobre esse assunto, fica até o final do vídeo que você vai compreender melhor ele. Hoje, irmãos, nós vamos fazer um estudo muito interessante que pessoas têm me pedido aqui no canal. E a gente vai compreender o porquê algumas pessoas é necessário que elas vá para o deserto e porquê algumas pessoas têm que ficar na cidade, né? Então eu fiz um vídeo com um tema um pouco mais escatológico essa semana e perguntei se era da vontade dos irmãos que a gente falasse sobre esse tema e nós vamos falar aqui hoje, tá? Então eu vou estar respondendo aqui no vídeo esses comentários, esses pedidos das pessoas aí que me fizeram essa pergunta. Irmãos, este assunto referente de cidade e de ir para o campo e etc. é um assunto muito delicado. Porque dependendo da forma com que você vai expor ele, você pode ter alguns problemas, você pode fazer com que pessoas acabem tendo as suas vidas prejudicadas. Então, há um tempo atrás houveram algumas pessoas no próprio YouTube que começaram a ensinar que era necessário que nós fôssemos já para o campo, né? Que nós fugíssemos, vendêssemos as nossas propriedades e tudo mais, né? Que nós vendêssemos as nossas propriedades, que nós fugíssemos para os campos e fugíssemos para as montanhas, porque segundo estas pessoas, né, este é o tempo já da grande tribulação que está começando. Então assim, muitas pessoas, irmãos, acabaram saindo da sua vida, perderam seus empregos, perderam uma série de coisas por causa desse tipo de mensagem. E no livro de Atos você vai ver que houveram pessoas que começaram a ensinar esse tipo de coisa. A gente vai ver que no livro de Atos vai ter um homem que ensinou os judeus, por exemplo, a sair das suas casas e levou eles para um deserto. E eles acabaram todos morrendo no deserto, né? Acabaram todos aqueles homens morrendo no deserto lá. Ele fez uma certa rebelião dentre os judeus. E surgiram vários outros, tá? Então, quando você prega essa mensagem, você pode acabar trazendo problemas. E esses problemas podem fazer o quê? Podem até fazer famílias se dissolverem. Podem fazer com que famílias tenham problemas e acabam até se separando. Eu conheci pessoas, irmãos, eu mesmo, Israel, conheci pessoas, estive com pessoas que por causa dessa questão, né, de quererem ir para um sítio, de quererem se mudar para o meio do mato, aconteceu que, por exemplo, os cônjuges e os filhos não quiseram. Então essa pessoa teve que se separar da sua família para ir para o meio do mato, né? Então a Bíblia, existe essa mensagem de você escapar das coisas, existe essa mensagem de você fazer a sua fuga. Mas existe um tempo certo para isso, existe um momento certo para isso, que você deve levar em conta, tá? Então este é o momento que nós temos que trabalhar. Este é o momento onde nós iremos trabalhar, irmão. Nós estamos trabalhando na vinha do Senhor, né? Na plantação do Senhor. Cristo diz assim, trabalhar enquanto é dia, porque quando anoitece já não se pode trabalhar. Então, é o tempo onde nós trabalhamos. É um tempo onde há o trabalho. E a Bíblia ela vai demonstrar para nós que o momento onde o trabalho para é quando? É quando há o toque da trombeta, né? Quando você vai para as festas de Deus, por exemplo, o dia das trombetas, você vê que ali que diz que quando desce o dia das trombetas, né, era para se deixar de fazer as obras servis. Então isso é uma figura para nós que quando as trombetas tocavam, você tem que parar com as suas obras servis. Você tem que parar com as suas obras servis, né? Então existe esse chamado para nós, tá? Tem um momento certo, um momento onde Deus vai chamar, né? Um momento onde Deus vai dizer, sai de onde você está. Deus disse assim, Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te levar. Você vê que quando o povo estava na Babilônia, Deus determinou que a saída da Babilônia seria quando se cumprissem os 70 anos. Deus não mandou o povo sair de Babilônia enquanto não se cumprissem os 70 anos. Né? Enquanto não se cumprisse aqueles 70 anos, não era para o povo sair daquela cidade. E do mesmo modo também, você vai ver que quando Ló estava na sua cidade, aquela cidade ia ser destruída,
Você vê que foi Deus quem chamou ele. Então Deus, através dos anjos, ele vai e chama Ló e tira ele da cidade. Tá? Então tem todo um conjunto, tem todo um tempo para cada coisa. E isso a gente tem que entender. Essa questão do tempo a gente não vai ver tão explicitamente aqui no estudo, mas a gente vai entender porque algumas pessoas elas vão ficar na cidade e outras vão para o campo, tá? Então eu te convido a ficar até o final do vídeo para você entender melhor isso que eu quero trazer aqui para os irmãos. Então hoje nós vamos usar a ajuda do tablet aqui. Eu vou usar um sistema novo que faz muito tempo que eu estava querendo usar, onde eu vou filmar o tablet aqui e vou marcando as coisas no texto pelo tablet, tá? Vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, se ficar legal, se você gostou desse tipo de gravação que eu vou fazer aqui, você comenta aí nos comentários, que isso é muito importante. Preciso do feedback de vocês para saber como está ficando, tá? Então vamos dar uma analisada aqui no nosso material escrito. Eu vou deixar lá no site esses textos, tá bom? Para os irmãos acompanharem lá também depois de baixar. Então a primeira coisa que nós vamos notar aqui no texto, irmão, eu vou utilizar um contexto que era justamente o contexto de Sodoma e Gomorra, tá? E o contexto de Sodoma e Gomorra, ele vai ter uma aplicação para nós também para os últimos dias. Porque Cristo vai dizer, lá no contexto da sua vinda, né, ele vai dizer que os dias da vida dele são como os dias de Sodoma e os dias de Gomorra, os dias de Sodoma, né? Por quê? Porque neste texto existem aplicações práticas para nós. Vamos dar uma analisada. Olha o que o texto vai dizer, prestem bastante atenção. Né? Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, do capítulo 18, verso 20 a 21, diz assim: Disse mais o Senhor, com efeito o clamor, né, de Sodoma e de Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Né? Então você vê que o pecado e o clamor têm chegado até o Senhor. Então ele diz assim: descerei e verei se de fato o que tem sido praticado corresponde ao clamor que é vindo até mim. Então você vê que esse clamor, este pecado tem chegado até o Senhor. Né? Se é assim, não sabê-lo-ei. Então você vê que Deus ele não precisa descer até os homens para saber o que acontece, irmão. Mas quando Deus diz que vai descer, é porque Deus está querendo dar um testemunho, né? Ele quer dar um testemunho do que ele quer ver. Deus, ele é presciente, ele é onisciente, né? E ele é todo poderoso. Então, ele não precisava descer até lá para ver. Mas quando ele utiliza a expressão descerei, né, que ele fala aqui, a gente vê que isso aqui é uma figura com a vinda de Cristo. Percebe? Por isso que Cristo diz que os dias da sua vinda serão como os dias de Sodoma e de Gomorra. Porque o Senhor desceu até lá para ver, para testemunhar que essas coisas de fato estavam acontecendo. Então, assim como o Senhor desce aqui, também Cristo vai descer e vai tomar seu povo. Então, o que diz lá, a gente vai ver que neste contexto, quem vai ser salvo vai ser Ló. Ló seria salvo aqui nesse contexto. Do mesmo modo, a gente vai ver que a igreja vai ser salva. Desculpe o garrancho, tá? Infelizmente, minha letra é muito feia. Então, Ló vai ser salvo nesse contexto e é uma tipologia da igreja sendo tirada. Perfeito? Então, vamos apagar aqui que eu escrevi. Né? Então, lembre-se desse contexto de Ló. E essa expressão descerei também, que está aqui, né? Essa expressão que vai aparecer aqui, ela também vai aparecer no contexto lá de Babilônia, né? Porque a gente vai ver que os homens estavam edificando uma torre, irmão, e essa torre chegava até o céu, e aí diz que Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo, e quando Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo, a gente percebe que ele viu que os homens estavam construindo uma torre, e esta torre, ele diz assim, né? Então a gente não vai poder segurar o que os homens estão fazendo. Aí ele desceu e confundiu a língua dos homens. Então ele desfez aquele plano que era referente à Babilônia, né? Então estas palavras, elas vão ser muito importantes para nós, irmãos. Por quê? Porque elas vão nos dar um pano de fundo
para as coisas que vão acontecer no futuro. Elas vão dar um pano de fundo para você entender. Então, o que tem a ver aqui com a cidade? Veja, o contexto aqui, o estudo como um todo, é nós falarmos dessa questão de estar na cidade e de sair da cidade. Então veja, você vai perceber que Ló ele estava habitando numa cidade chamada Sodoma, né? E próximo a Gomorra ali. Ele habitava nessa região. E a gente vai ver que Deus, vendo aquele pecado, aquela grande destruição, aqueles homens pecadores naquela cidade, ele percebeu que havia um homem justo lá, que era Ló. E Ló sendo justo, a gente vai ver que Deus vai tirar ele daquele contexto. E a gente vai ver que esse contexto de ser tirado de uma cidade, para depois vir uma destruição, ele vai se repetir muitas vezes. Nós vamos ver que lá no contexto do primeiro mundo, antes do dilúvio, você vai perceber que Noé também estava num contexto onde haviam pessoas pecadoras. E a primeira cidade que foi edificada, ela foi edificada por Caim. Mas Deus ele não deu uma ordem de se fazer uma cidade. Então, aquele povo lá do princípio antes do dilúvio, a gente vê que o povo se tornou tão pecador que Deus teve que enviar o dilúvio para desfazer aquela civilização não, mas aquele povo, né? Aqueles povos que estavam lá. E depois do dilúvio a gente vai perceber também que Deus vai dar uma ordem para Cam, Sem, Jafé e para Noé, de que ele e seus filhos deveriam se espalhar, né? Se espalharem e multiplicar-se. Mas o que vai acontecer lá em Gênesis? A gente vai ver que o povo era um só, né? Cam, Sem e Jafé eram todos um povo só. Naquele contexto, eles não obedeceram à voz de Deus e foram para um lugar só, chamado a planície de Sinar, né? Aquele lugar chamado Sinar, que seria a Babilônia, né? O que é hoje. E lá eles vão edificar uma torre chamada Babilônia, onde Deus vai descer e vai confundir aquelas línguas. Então veja, a ordem no princípio era que os homens se dispersassem e se multiplicassem, mas o povo fez justamente o contrário. O povo se juntou num lugar só e edificou uma torre. Eles edificaram uma cidade. Então veja, Caim, ele pecando contra Deus, tem o seu filho e ele vai agora edificar uma cidade. E a gente vai ver que o povo, quando sai da arca, o que eles fazem? Eles edificam uma cidade na terra de Shinar. E ali diz que o povo todo era um só, né? Então você vai ver que tá Cam, Sem e Jafé ali, os filhos deles, todos no mesmo contexto edificaram uma cidade. Amém? E ali você vai ver que vai aparecer Nimrod vai edificar, né? Aquela cidade de Nínive, vai edificar a Babilônia, vai edificar uma série de coisas. Então, diz que ele é caçador, ele era um caçador diante de Deus. E essa expressão caçador, ela vai ter uma ligação com quem? De Nimrod vai passar para Ismael, e de Ismael vai passar para Esaú, e a gente vai ver que ela vai estar associada sempre com aquele que não faz a vontade de Deus, tá? Então ele era um caçador que caçava onde? No campo, né? Caçava os animais no campo, tá? Então tem essa relação de coisas. Então aqui no texto vai dizer mais o seguinte: depois que Deus viu todo aquele clamor lá na terra de Sodoma e de Gomorra, que era ali a habitação de onde estava Ló, né? A gente vai ver que ele vai revelar para Abraão o seguinte. Isso está em Gênesis 8, verso 24, verso 26. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nele se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, de matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça ou juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Então veja aqui, tem uma coisa interessante aqui. Você vê que o termo 50 aqui, ele não está aqui sem um sentido, né? Mas ele está aqui no sentido de você ter a expressão 50. Desculpa o garrancho, tá? Que ele não está escrevendo direito. E 50 vai nos ligar com o quê? Com o jubileu, né? Porque este 50, irmão, ele está associado com o quê? Com a justiça na terra. Você percebe que aqui tem o termo 50 justos? Deus está associando a expressão 50 com justiça, para mostrar a expressão jubileu. Mas a gente vai ver que Deus não vai encontrar 50 justos naquela terra. Pelo contrário, ele vai encontrar um justo, que era Ló, mais a sua família, né?
E ao ponto que a mulher dele não vai acreditar nas coisas que vão ser ditas. Porque se ela acreditasse, ela não teria olhado para trás. Então ficou Ló mais as suas 2 filhas. Né? E pelo fato das suas 2 filhas ficarem sem seus maridos, que também não creram, a gente vai ver que elas vão engravidar do seu pai, vão embebedar ele, e ele vai engravidar elas de uma forma assim, meio sem saber. Né? Aí vai nascer os moabitas e os amonitas. Né? Então Deus, lá em Sodoma e Gomorra, ele só vai encontrar Ló como justo. Mas aqueles que pertenciam a Ló, que faziam parte da sua família, eles também tiveram o direito de ir com Ló, mas eles não creram. Você percebe? Então, elas foram salvas por causa da justiça dele. Daquele um homem, elas foram salvas. Né? Então, aqui existem 2, o número 2. Tem uma revelação aqui, irmão. Por causa da justiça de um, as 2 casas de Israel vão ser salvas, tá? Mas daí é um outro estudo mais para frente. Então, do mesmo modo, isso aqui está apontando para nós, porque Cristo fala que os dias da sua vinda serão como os dias de Ló. E Deus ele vai encontrar um homem justo, que é Cristo. E através desse homem justo, nós seremos salvos. Percebe? Então, através deste homem, nós seremos salvos, que é Cristo. Pela justiça dele, nós fomos justificados. Então, quando Deus olha para o mundo no final dos tempos, ele olha para Cristo e nós no corpo de Cristo. Tá? Então ele vai dizer assim, né? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Né? Deus ia poupar toda a cidade por amor deles. Mas como a gente sabe, a cidade não foi poupada de forma nenhuma. Além de Sodoma e Gomorra terem sido destruídas, a gente vai ver que as cidades que estavam em volta delas também foram destruídas. Se eu não me engano, foram 4 cidades. Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Foram 4 cidades que foram destruídas. Por quê? Porque a gente vê que elas estavam corrompidas justamente com elas, né? Juntamente com elas, mas é como se essas 2 fossem cabeças daquela região. Né? Então, as outras cidades estavam sendo corrompidas pelo pecado delas. Tá? Então, Deus ele não achou justos na cidade e destruiu aquelas cidades, e quando ele destrói aquelas cidades, a gente vai ver que Ló vai ser tirado deste contexto, tá? Isso vai se repetir no Egito, porque Deus ele vai derramar a sua última praga, ele vai destruir, vai castigar o Egito e vai tirar o povo do Egito, né? Então isso é uma tipificação para nós, por final, tá? Então vamos continuar o texto que vai dizer assim para nós. Né? Então aqui agora a gente vai ver no contexto aonde vai estar sendo mostrado a questão de Ló, tá? O que os anjos vão falar para Ló neste contexto para ele ser salvo. Né? Isso está em Gênesis 19, do 13, depois o 15, 17 e 22. Eu pulei alguns versos para ficar mais fácil a leitura, tá? Porque tinha algumas coisas ali que não precisava naquele momento. Né? Pois vamos, os anjos falando para Ló. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo, ou seja, destruir aquele lugar, né? A destruí-lo. Então, esse texto de destruir está associando com o lugar, que era, né, o lugar onde estava Sodoma e Gomorra, tá? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Isso aqui lembra alguma coisa, irmãos? Isso vai levar para nós Apocalipse 18. Porque Apocalipse 18, né, vai dizer assim: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplice dos seus pecados. Então você vê que aqui Deus, por meio dos anjos, ele vai mandar Ló sair da cidade, né? Porque senão ele seria cúmplice do quê? Para que não pereças no castigo da cidade. Então a mesma coisa vai aparecer em Apocalipse, para que não sejais participante dos seus flagelos. Então, primeiro, Ló, que está aqui, ele teve que sair da cidade para que o castigo fosse executado sobre ela, tá? Então, isto aqui é uma clara ligação com Apocalipse 18. Perfeito?
Então, a gente vai ver que o texto vai continuar, que diz assim: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, e ele, sua mulher e suas 2 filhas, né? Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. E havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva-te a tua vida, e não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Né? Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Tá? Você vai ver que aqui eu não coloquei no texto, mas Ló ele vai fugir para a cidade de Zoar, que é essa daqui, que era uma cidade pequena. Só que quando ele chega em Zoar, a gente vai ver que ele ainda vai ter perseguição sobre a vida dele. E ele vai acabar fugindo para os montes depois. Perfeito? Depois você lê lá no contexto. Então, olha que o anjo vai dizer assim: pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Então, do mesmo modo como ele ia perecer no castigo da cidade se ele permanecesse nela, né? Os anjos tiveram que apressar ele, porque eles dizem assim: como, porém, se demorasse, ou seja, Ló estava demorado demais, os anjos pegaram ele pela mão, e ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, e tiraram eles à força de lá. Então você vê que aqui eles tiveram que, né, tomar Ló e levar ele para fora, porque Ló estava demorado para sair. Então você vê, aqui no início, Ló ele vai ter o chamado para sair da cidade, mas ele vai se demorar ao ponto que os anjos vão ter que tirar ele da força de lá. Né? Então você vê que aqui diz por que eles fizeram isso? Porque o Senhor é misericordioso. Tá? Então isso é uma tipologia para nós, irmãos, lá para o final. Que Deus ele não vai fazer nada, com a cidade enquanto os justos estiverem lá dentro. Por isso ele precisa tirar os justos de lá. Porque Deus não vai destruir a cidade enquanto o justo estiver lá dentro. Por isso é necessário que os justos saiam. Né? Mas a gente vai ver, obviamente, que alguns justos no contexto do fim, eles vão morrer nas cidades, tá? E outros vão ser tirados. E aí Deus vai trazer o castigo. Então, o interessante aqui é que essa expressão como se demorasse, né, é como se ele não tivesse atendendo ao chamado que Deus estava dando aqui, tá? Ele não estava atendendo esse chamado. Então você pode perceber, irmãos, que Deus ele dá um chamado para Ló, para que Ló saia da cidade. Então a gente vê que o clamor de Sodoma e Gomorra cada vez se tornava maior, a medida da iniquidade daqueles povos ali cada vez se tornava maior, né? Porque Deus poderia ter feito isso antes, mas Deus estava esperando a medida da iniquidade daqueles povos se tornar cada vez maiores para executar o seu chamado, o seu castigo na realidade. Então aqui era o momento quando essa iniquidade, esse momento desta iniquidade desse povo, esse pecado desse povo está à tona, que ele vai executar o seu chamado. Mas primeiro Deus vai descer para dar o testemunho de que ele é justo e viu com seus próprios olhos, não que ele não veja com seus próprios olhos, mas de como se a imagem dele estivesse lá vendo mesmo, ele estivesse presente de uma forma mais física, vamos dizer assim, para dar esse testemunho. E a gente vai ver que ele vai encontrar apenas Ló como justo. E ele encontrando apenas Ló como ele justo, ele vai tirar este homem desta cidade para executar o seu juízo. Né? Então é isto que vai acontecer. Deus ele vai visitar o mundo e vendo que o mundo está entregue a esta iniquidade, ele vai tirar os seus. Isso fala da vinda de Cristo. E o interessante é que aqui a gente vê que 2 anjos vão trazer esta mensagem de tirar Ló da cidade. Né? Eram 2 anjos aqui. Mas existe a questão de um anjo aqui que vai ser chamado de Senhor, mas que a gente pode ver no outro estudo. Mas você vê que 2 anjos aqui viram a cidade, ou seja, são 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas são aqueles seres, aqueles personagens aqui que estão tirando, né, Ló e a sua família da cidade. Por quê? Porque é isto que Deus vai fazer nos últimos dias. Deus vai utilizar a figura de 2 personagens para conduzir o povo para fora das cidades. Né? Então, quando você olha lá para o Egito, você vai ver 2 personagens, Moisés e Arão, que estão tirando o povo para fora do Egito. Tá?
Então você consegue ver o gatilho que Deus está nos dando de quando é o sair da cidade? É quando Deus levantar, né, pessoas para fazer isso, e ele vai dar este chamado. Aqui você vê 2 mensageiros de Deus que estão fazendo esse papel. No final nós vamos ver 2 testemunhas, perfeito? Então vamos continuar que o texto vai dizer para nós, né? Então quando Cristo saiu aqui fora, né? Então quando Cristo, irmãos, vai dar a mensagem de fuga, presta atenção que ele vai dizer. Ele vai dizer bem assim para nós, né? Isso está em Mateus 24, do 15 ao 22. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, né? Então ele fala assim, quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E a gente vai ver, irmãos, que quando Deus falou para Ló, quando aqueles anjos falaram para Ló, Deus mandou para Ló que ele fugisse para os montes, né? Deus mandou que Ló fugisse para os montes, tá? Mas aqui você tem um gatilho que está aqui. Quando virdes a abominação, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Né? Então, estes lugares, essas montanhas, irmão, ela vai ser equivalente, se a gente for ver de uma forma geográfica, à terra de Moabe, né? A terra de Moabe e a terra de Edom. Então, esses lugares montanhosos, irmãos, que a gente vai ver, eles ficam na Jordânia, que vai equivaler a Moabe e parte de Edom. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho grande revelação que isso aqui vai dar. Porque a gente percebe que quando Ló saiu da cidade, a gente vai ver que vai ser gerado Moabe. E quando Deus fala que fujam para os montes, o povo vai fugir para a região de Moabe, para a região de Edom. É até muito interessante, irmãos, porque os cristãos que sabiam dessa profecia de Cristo, mesmo que ela tenha um cumprimento profético lá para o final, os cristãos do ano 70 que conheciam essa profecia, o que eles fizeram? Quando eles viram Jerusalém ser cercada por exércitos, eles fugiram para a região montanhosa, que era justamente a região de Moabe, né? E a região de Edom, que é lá mais ou menos por Petra, que é uma região montanhosa de Edom. Eles fugiram para essa região e, né, se esconderam lá, tá? Se esconderam naquele lugar, porque eles creram na palavra de Cristo. Mas veja, nenhum deles fugiu para esses lugares enquanto eles não viram Jerusalém sendo sitiada de exércitos. Então, quando eles começaram a ver essa movimentação, aí foi o momento que eles fugiram. Né? Então, olha que interessante. Olha que interessante o que vai falar aqui. Né? Vamos continuar o texto, que vai dizer assim para nós. No lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, Judéia aqui é uma cidade. E quando fala fugir para os montes, aí já está tratando para fora da cidade. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ou seja, fuja. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, né? Esses dias abreviados está falando da última semana, tá? Então, quando ele aplica aqui grande tribulação, irmãos, essa grande tribulação é um evento que vai acontecer. Todos nós sabemos. Mas existem coisas aqui nesse contexto que elas puderam ser aplicadas para o ano 70. Porque o ano 70 é uma sombra do que vai acontecer. Porque ele vai apontar para 70 semanas. Tá? Então, 70 anos, 70 semanas. Aqui você vê que caiu, né? Aqui você vê que houve essa questão dessa perseguição, e aqui você vai ver que 70 semanas, né, o contexto da semana ali
que vai falar das 70 semanas, também fala de perseguição. Então, você percebe que aqui essa estratégia de fugir para os montes, ela funcionou no ano 70. Ela funcionou no ano 70. E ela vai voltar a acontecer no contexto do fim, quando trata das 70 semanas, tá? Mas então, essa fuga trata só de judeus? Será que trataria essa fuga só de judeus? Porque aqui fala, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, obviamente, irmão, o contexto aqui está tratando para judeus. Por isso que ele fala de quê? De Judéia. Fujam para os montes. Só que nós vamos ter que entender que vai haver perseguição aonde? Não só aqui, mas vai haver aonde? No mundo todo, ou pelo menos grande parte do mundo, vai haver uma perseguição. Então, o exemplo de fugir da Judéia, que seria uma cidade, para os montes, vai ser para nós, ou seja, aqueles que fugirem da sua cidade, fugirem, etc., para vários lugares, ele está usando como exemplo a Judéia. Então, Judéia é cidade, montes é fora da cidade. Então, em cada lugar do mundo vão haver lugares para fuga, tá? Mas você vê aqui, que aqui está o gatilho. Quando veres abominável da desolação, então aqui vai ser a fuga. Perfeito? E por que a gente não deve fugir antes? Porque existem coisas para acontecerem, tá? Deus ele vai dar o alerta antes, e se você estiver associado, se você estiver ligado com a profecia, você vai entender o momento certo. Então você vê que Cristo aqui, irmãos, ele não mandou ninguém fugir antes do momento que deveria ocorrer, né? Mas você tem que entender que existe um momento desse chamado ser feito. Existe um momento em que esse chamado vai ser feito. Mas é claro que muitos não vão entender este chamado. Do mesmo modo que aqui, que a gente está vendo, pessoas vão fugir para os montes quando eles virem a abominação da desolação, existem pessoas que quando virem as coisas acontecendo, elas vão entender que aquele é o momento do chamado. Ao ponto que pessoas que vão estar dormindo, elas não vão perceber isso e vão continuar dormindo. Aí elas vão ser o quê? Pegas de surpresa por tudo isso, tá? Então isso é a questão do chamamento. A questão toda de quem vai estar na cidade e quem vai sair da cidade vai ser conforme a sua resposta, né? A velocidade da sua resposta ao chamado que você vai receber. Tá? Pessoas vão receber esse chamado e vão entender isso claramente e vão fugir mais rápido. Ao ponto que pessoas vão estar presas à sua vida e não vão entender esse chamado. Amém? Por isso elas vão demorar mais para sair, isto se saírem, né? Então o texto vai continuar. Então você vai ver que isso vão acontecer coisas parecidas lá em Apocalipse, que diz assim. Apocalipse de João, capítulo 18, verso 4 ao verso 6, que nós falamos antes. Diz assim, né, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, deu-lhe, né, dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Tá? Então, aqui você vê que chegou o momento do chamamento de Deus. Né? Dizendo assim, ouvi do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice dos seus pecados. Então, neste momento, irmão, não é que a gente vai ouvir uma voz do céu, né? A gente vai ouvir uma voz lá do céu, tá? Que a gente vai ouvir uma voz lá do céu. Mas é que Deus vai estar utilizando homens para fazer isso. E estes homens vão estar chamando o povo para saírem. Então, quando ele diz assim, retirai-vos dela, povo meu, Cristo vai estar falando através destes homens. E esses homens vão estar dizendo, sai daí, meus, saiam daí. Servos do Senhor, saiam desse sistema, saiam dessa Babilônia, porque Deus vai executar o seu juízo sobre a Babilônia, Deus vai executar o seu castigo sobre a Babilônia. Por isso é necessário que vocês saiam. Por isso é necessário que vocês saiam dessas cidades. Mas é quando essa voz começar a ser tocada. E essa voz, como nós vimos lá nas figuras, nós vemos que
Os 2 anjos disseram que Ló deveria sair da cidade para que ele não fosse atingido pela destruição que cairia sobre Sodoma e Gomorra. Então, do mesmo modo, quando Deus fala que sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, percebe que é o mesmo que nós vimos lá atrás? Então, lá 2 anjos, aqui vão ser 2 testemunhas. Então, vão ser as 2 testemunhas que vão estar dizendo, sai dela, povo meu. Né? Então, você percebe que Deus está mostrando a mesma coisa aqui novamente. Quando ele diz retirai-vos dela, povo meu, é o mesmo chamado que Ló teve lá no passado, né? Deus tirou Ló por meio de 2 anjos, e a gente vai ver que em Apocalipse vai estar aparecendo anjos, vai ter um monte de vezes figuras de anjos que vão estar proclamando, fazendo uma série de coisas, tá? Então, quem vai estar tirando o povo aqui está apontando para 2 testemunhas, como foi com Moisés e Arão, como foi com aqueles 2 anjos,